Olá, excêntricos! Eu sou a Ana e sejam bem-vindos a mais uma sessão do clube. Esse vídeo é a parte 2 do caso do desaparecimento das crianças Beaumont, um dos mistérios mais duradouros da história da Austrália. Caso você não tenha assistido a parte 1, pausa esse vídeo aqui, vai lá e depois volta para a gente conseguir entender o desenrolar dessa história. Eu vou ficar te esperando aqui. Mas antes da gente começar, por favor, deixem seu like, seu comentário, ajudem o clube a crescer e, se você puder e quiser, considere se tornar um membro aqui do canal. Todas essas são formas de vocês ajudarem imensamente o clube. Então, sem mais delongas, bora lá! Recapitulando, em 1973, a população de Adelaide, na Austrália do Sul, começou a viver um período de bastante insegurança e medo. E, na verdade, não só eles. Nas décadas de 70 e 80, o mundo presenciou uma disparada na violência. O boom das seitas, dos assassinos em série, dos sequestradores, dos aniquiladores de famílias. As famílias nunca temeram tanto pela segurança dos seus filhos quanto nessas décadas. E as portas que antes ficavam abertas e o pacto coletivo de confiança ao próximo foram ficando cada vez mais raros, até sobrar só o que a gente tem hoje. Pessoas que não confiam nem na sua própria sombra. E a gente não pode esquecer do papel do pânico satânico e da Guerra Fria nesse medo coletivo do inimigo externo. E a Austrália, apesar de ficar do lado oriente do mapa, é um país tão ocidentalizado que em 1831 o continente da Oceania foi criado por um explorador francês que estava passando por lá. E venhamos e convenhamos, o continente foi construído para a Austrália. E, na minha visão, apenas para enfatizar que aquele território não pertencia ao continente asiático. E não tanto geograficamente, mas era para enfatizar que ali os costumes, as tendências e as ideologias viriam da Europa e dos Estados Unidos. Depois, é claro, do processo de extermínio dos povos originários ali da região. Cruel, daquele jeitinho que só o Reino Unido era capaz de fazer com as suas colônias. Então, durante as décadas de 70 e 80, os dramas vividos na Austrália eram muito semelhantes aos dramas vividos no Ocidente. Quando Joanne Radcliffe, de 11 anos, e Kirsty Gordon, de 4 anos, desaparecem no estádio em Adelaide no dia 25 de agosto de 1973, 5 anos após o desaparecimento das crianças Beaumont, de uma forma assustadoramente semelhante, a polícia e a população da cidade começam a pensar que estão diante de um sequestrador em série. Até porque, como eu falei no vídeo anterior, até os retratos falados, feitos em 1968 e 1973, eram absurdamente semelhantes. E eles apontavam na direção desse sequestrador único. A diferença é que o primeiro foi visto numa praia, num clima veronil, 40 graus, e o segundo foi visto com roupas de inverno. E assim como em 1968, as buscas por Joanne e Kirsty se transformaram em semanas, em meses, com a polícia investigando sem parar. E novamente, nenhuma pista do que podia ter acontecido. E com o passar dos anos, o caso acabou sendo arquivado pela polícia por falta de evidências. E pelo que parece, a polícia realmente tratava como se fosse o mesmo caso e não se falava tanto assim da Joanne e da Kirsty, porque eles acreditavam que, se conseguissem resolver o primeiro mistério, automaticamente resolveriam o segundo. Em compensação, enquanto a polícia não encontrava nada, várias teorias da conspiração estavam rolando pela cidade, vários detetives de garagem estavam sendo formados e esses civis se uniam para tentar desvendar esse mistério. Só que se passaram 5 anos, 10 anos, 15 anos e nada. Até que em 1990, 17 anos após o desaparecimento da Joanne e da Kirsty e 24 anos após o desaparecimento da Jenny, da Arna e do Grant, a imprensa, como sempre, descobre que a polícia da Austrália do Sul está realizando uma operação em um reservatório localizado a 50 quilômetros ao sul da cidade, inclusive com uma equipe de mergulhadores. Inicialmente,
Inicialmente, a gente não consegue ver muita conexão de uma coisa com a outra, até a gente descobrir o que eles estavam fazendo lá. Entre a década de 70 e 80, a Adelaide viveu uma onda de violência e sequestros e assassinatos de crianças e adolescentes gigante. E a operação nesse reservatório ocorreu depois que uma testemunha relatou à polícia que tinha visto uma atividade suspeita no local. Mais precisamente, essa testemunha tinha visto uma pessoa sendo enterrada ali. Só entre 79 e 80, 5 adolescentes, o Alan, o Neil, o Mark, o Peter e o Richard, desapareceram. Até que, graças a essa operação, eles foram encontrados uma década depois. A polícia descobriu que 4 dos 5 foram dopados, drogados e depois foram abusados sexualmente de uma forma muito violenta. Tão violenta que beira mais a uma tortura sexual. E logo depois das torturas, eles vieram a óbito. E as autópsias revelaram que todos eles morreram por conta de uma perda de sangue decorrente de ferimentos anais gravíssimos, que foram causados pela inserção de um objeto contundente não identificado. Depois disso, esses meninos ainda tiveram seus corpos mutilados, cortados em pedaços e só depois enterrados. É muito nítida a conexão entre as mortes dos meninos, apesar delas terem acontecido em momentos diferentes. Tudo indica que esses assassinatos foram cometidos pela mesma pessoa. Porém, para não dar muito alarde, não correr risco de atrapalhar as investigações, na época a polícia só revela oficialmente o assassinato de um menino. E se eu não me engano, essa é uma tática usada pela polícia para as pessoas não descobrirem que eles desconfiam de um assassino em série, porque isso pode fazer com que o assassino mude o modus operandi e todas essas coisas. Não é isso que acontece? Tem várias coisas, tipo assim, não criar um pandemônio, as pessoas não ficarem malucas. Quanto mais informação você dá, quando você encontra o suspeito, você não sabe o que ele está dizendo é verdade ou não, porque a gente não sabe, já foi liberado tanta coisa que todo mundo já sabe tudo sobre o caso. E eu acho muito provável que se você começa a levantar que tem 3 pessoas mortas do mesmo jeito ou mais, a pessoa não quer ser presa por ser um assassino em série, ela não vai tentar fugir. Ela vai mudar a forma de fazer, né, de operar. Talvez ela diminua, talvez ela vá procurar pessoas em outra cidade. O que a polícia descobriu é que todas as vítimas foram sedadas com os mesmos remédios. E esses remédios precisavam de prescrição médica para serem vendidos. Então, o que eles fazem? Eles usam os registros das farmácias para tentar encontrar pessoas que compram aquele medicamento. Desse jeito, eles conseguem restringir muito a lista de suspeitos. E é desse jeito, sem muitas dificuldades, que a polícia chega ao nome de Bevan Spencer, que demorou uma década, foi encontrar os corpos dos meninos, né? Mas depois que eles conseguiram entender o que tinha acontecido, encontrar esse cara foi, assim, muito rápido. A polícia, então, consegue um mandado de busca para a casa dele e, de acordo com o livro Searching for the Bowman Children, a perícia encontra tanto as drogas quanto fios de cabelo e fibras de tecido que correspondiam a Richard, a 5ª vítima que não tinha sido encontrada com as demais. O Bevan então foi acusado e condenado pela morte do Richard em 1984 e ele foi sentenciado à prisão perpétua. E só 5 anos depois ele é acusado formalmente pela morte dos outros meninos. Por quê? Porque o Richard, eles encontraram provas de que o menino esteve lá na casa do cara. Então levou mais tempo para a polícia poder costurar essas evidências para acusar ele formalmente da morte dos outros 4. Mas aí, vamos voltar aqui para o centro da questão. Qual é a conexão entre esses crimes e o desaparecimento das crianças Beaumont? Então, vamos lá. No segundo julgamento do Bevan, em 1989, uma testemunha que preferiu manter a confidencialidade na época diz que foi ele quem sequestrou as crianças Beaumont e que também foi ele que sequestrou a Joanne e a Kirsty. Inclusive, essa é a mesma testemunha que conta para a polícia sobre a localização dos corpos dos meninos no reservatório. Então, de certa forma, ela era uma testemunha confiável, porque ela já tinha dado uma pista
correta. E por que ela estaria errada agora, né? Valia a pena a polícia dar um voto de confiança. Porém, quando a polícia vai investigar mais a fundo, eles percebem que o Bevan, na época, estava na casa dos 20 e poucos anos, lá em 1968. O que não batia com a descrição das testemunhas da praia e do estádio. Todas essas testemunhas concordavam que o sequestrador estava na casa dos 40 anos. Além disso, o Bevan parecia ter um modus operandi muito consistente, que ia desde a escolha das vítimas, que se enquadravam no mesmo padrão de idade e de gênero, até na forma como ele cometia as agressões, torturas sexuais e os assassinatos. Os desaparecimentos da Jane, da Arna, do Grant, da Joanne e da Kirsty fugiam bastante do padrão detectado nas investigações. E foi por esse motivo que o Bevan nunca foi acusado por esses crimes. Mas na época, isso gerou um burburinho pela cidade, né? Tava todo mundo desesperado, todo mundo queria saber, resolver logo essa história. É óbvio que ele não ter sido acusado por esses crimes deixou a população da cidade bastante desapontada, porque eles queriam ver logo a resolução desses crimes, mas não foi dessa vez. Aí, quando a gente dá um salto de 2 anos, em 1992, as cartas misteriosas que o Jim e a Nancy receberam são finalmente desvendadas. As análises das impressões digitais contidas na carta direcionam a polícia para um homem que era adolescente nos anos 60. E isso só confirmou o que eles já imaginavam o tempo todo, que não passava de um trote de muito mau gosto. E o homem assumiu sem resistências a autoria das cartas quando foi procurado pela polícia. Os anos continuaram passando, e embora novas teorias frequentemente apresentassem novos suspeitos, incluindo alguns assassinos de criança e criminosos sexuais notórios da Austrália, por pura falta de evidências, nenhuma dessas teorias foram para frente. Em 1998, quer dizer, 8 anos depois daquela operação policial no reservatório, um homem de 86 anos chamado Arthur Brown foi preso pelo estupro e assassinato de 2 irmãs que tinham 5 e 7 anos em 1970. E aí o pessoal ficou de novo, será que pode ser ele? Vamos dar uma investigada. Os anos 90, no geral, foi aquele momento da história que, graças ao advento do DNA, muitos casos começaram a ser resolvidos, né? Casos que não tinham solução, não tinham resolução antes. Posteriormente, o Arthur ainda foi ligado a outros crimes de agressão sexual, inclusive dentro da sua própria família. E a razão desse caso ter trazido à tona de novo o desaparecimento das crianças Beaumont e, consequentemente, o desaparecimento da Joanne e da Kirsty foi novamente uma testemunha que, quando viu as fotos do Arthur na TV em 2001, revelou publicamente no Herald Sun que viu o Arthur no estádio naquele dia de 1973. E essa testemunha vai mais além. Ela fala que viu o Arthur com 2 crianças com descrições físicas correspondentes a Joanne e a Kirsty. Só que, novamente, o Arthur foi descartado pela polícia como suspeito, porque, de novo, ele não batia com o perfil que foi descrito pelas testemunhas em 1968 e 1973. E aí, 5 anos depois, já em 2007, o Herald Sun, de novo ele, fez um furo de reportagem relatando que um assassino de crianças condenado, chamado Derek Percy, havia sido interrogado pela polícia em 2005 sobre os casos dos desaparecimentos. Porém, de novo, gente, o Derek foi descartado pela polícia. E quando o Herald Sun deu o furo, a polícia já tinha descartado ele como suspeito, sabe? E aí viram aqueles furos jornalísticos sensacionalistas que não levava a lugar nenhum, além de trazer mais sofrimento para as famílias. E por que o Derek foi retirado do radar dos investigadores nesses casos? Porque ele já estava preso quando a Joanne e a Kirsty foram sequestradas. E como a polícia tinha e ainda tem uma convicção de que esses 2 casos estão ligados, não fazia sentido manter o Derek como suspeito, porque aí ele teria sido responsável só pelo sequestro
das crianças Beaumont. E nesse ponto eu chego até a admirar a conduta da investigação, porque Bevan, Arthur e Derek eram pessoas horríveis, terríveis, criminosos sexuais, pedófilos, assassinos condenados. Eles poderiam ser facilmente responsabilizados pelos desaparecimentos. Inclusive, nós vemos esse tipo de coisa com mais frequência do que gostaríamos. E quando isso costuma acontecer? Quando a polícia se vê diante de um caso sem solução, quando eles se veem diante de um beco sem saída, enquanto são altamente cobrados pela sociedade e pela imprensa pela resolução do crime. E aí o que eles fazem, que é muito comum? Eles jogam a culpa numa pessoa que já está condenada, só para poder encerrar o caso e não ter mais encheção de saco. É basicamente isso que eles fazem. E é muito louco quando a gente para pensar que é muito comum a polícia fazer uma sucessão de merda durante as investigações de crimes dessa natureza. E aí, quando eles fazem algo que não passa da obrigação deles, a gente se surpreende. A ponto de eu falar que eu cheguei a admirar a conduta, né? Só porque fez o mínimo. Aí após essa década de 90 e até a metade da primeira década de 2000, que foi um período bastante movimentado, né? Teve vários suspeitos, várias testemunhas relatando coisas novas, o caso deu uma esfriada de novo. E aí chegou naquele ponto que ninguém achava que ia sair mais alguma coisa, assim, as pessoas já tinham desistido. Praticamente. É óbvio que todo mundo queria uma resolução, mas depois de tantos anos, as esperanças elas vão desaparecendo. E foi aí, quando ninguém imaginava, em 2011, 43 anos após o desaparecimento das crianças Beaumont, o escritor Alan Whitaker publicou o livro que eu já mencionei aqui, Searching for The Beaumont Children, que é considerado hoje um dos relatos mais definitivos e abrangentes sobre esse caso. Inclusive, só é possível estar aqui contando essa história para vocês por conta desse livro. No processo de produção desse livro, o Alan e o seu parceiro de pesquisa, o Stuart Mullins, receberam um telefonema que mudou todo o rumo da pesquisa deles. Inclusive, também mudou os rumos do que a polícia pensava saber sobre o caso. A pessoa que ligou para o Alan e para o Stuart era uma mulher chamada Angela. E ela contou para eles que acreditava que o seu ex-sogro tinha alguma coisa a ver com o desaparecimento dessas crianças. E ela continua dizendo que o seu ex-marido, um homem chamado Hayden, confidenciou a ela que viu seu pai com a Jane, a Arna e o Grant no dia que eles desapareceram. A princípio, o Alan nem levou a Angela tão a sério. Ele já tinha recebido dezenas de ligações semelhantes no decorrer dos anos, e nenhuma delas levaram ele a lugar algum. E conforme a conversa vai se desenrolando, o Alan percebe que a história da Angela é diferente das demais. Ela não é nada fantasiosa, muito pelo contrário, é muito crível. Então, o Alan e o Stuart começam uma investigação independente, focada no passado da Angela. Afinal, a história dela até parecia crível, mas eles precisavam tentar sondar para ver se ela realmente era uma pessoa que eles podiam confiar. E eles chegaram à conclusão de que sim, que valia a pena se encontrar com ela e ouvir essa história com mais detalhes. E esse encontro se transformou numa investigação de anos, com os autores, o Alan e o Stuart, especialistas forenses, investigadores particulares, detetives aposentados. E a maioria dessas pessoas já tinham alguma conexão, alguma afinidade com o caso, já tinham dado entrevistas, já tinham escrito artigos, já tentavam de alguma forma resolver esse mistério de maneira independente. E toda essa investigação resultou num segundo livro, publicado em 2013, chamado The Satin Man, ou O Homem de Cetim. E é nesse momento, galera, quase 50 anos depois, que a gente tem uma virada de chave completa. Pela primeira vez, o foco do debate não são as crianças, e sim esse novo suspeito, que foi chamado pelo Alan e o Stuart no livro de O Homem de Cetim, que é o ex-sogro da Angela, o Harry Phipps. No livro, os autores preferiram trabalhar com os pseudônimos, porém, tanto a polícia
polícia quanto diversos meios de comunicação, como a ABC News, o The New Daily e a CNN da Austrália, confirmaram a verdadeira identidade do homem de cetim para o público. O Harry Phipps morreu em 2004 sem nunca ter estado no radar da polícia. Mas de acordo com aqueles que o conheciam melhor, no privado, o Harry era um homem muito diferente do homem que ele era em público. O Harry era famoso na sua família e no seu círculo íntimo por ter um fetiche sexual por cetim. Sim, o tecido cetim. E o fetiche dele era tão grande que ninguém à sua volta tinha permissão para usar cetim, porque só de olhar e de ouvir o barulho do atrito do cetim com a pele já deixava ele louco, causava uma excitação instantânea e incontrolável no pobre Harry. E ainda de acordo com o livro, o Harry mandava fazer os seus próprios pijamas de cetim para sua autogratificação sexual. Inclusive, eles eram tão preciosos e intocáveis que ele os mantinha num quarto separado do resto da casa. Um quarto que ninguém tinha permissão para entrar. Só para vocês terem uma ideia da gravidade do fetiche, o Harry não ia a casamentos. Isso porque numa festa de casamento você vai encontrar muitos convidados e convidadas com roupas de cetim. E aí era demais para ele. Como que ele ia se controlar com tanto cetim? Como que ele ia olhar para aqueles vestidos? Como que ele ia ouvir o barulhinho do cetim em atrito com a pele? Nem pra ser um cadinho mais cedo assim. Ele... Você tem um fetiche a seda pura, você não vai encontrar tanto assim. Exatamente. Então o fetiche dele era nesse nível. Mas aí, uma coisa é ele ser uma pessoa com os fetiches muito louco. Agora, outra coisa é ele ser um sequestrador de criancinhas. É um salto isso. Mas, conforme os relatos do seu filho, o Hayden, o Harry era um alcoólatra violento que adorava armas de fogo. E o Hayden ainda conta que o pai guardava armas por toda a casa. E para piorar, ele tinha explosões frequentes de temperamento. E nesses momentos, ele ameaçava a família com as armas. E vai ficando pior um pouquinho. O Hayden confidenciou a Angela que ele era violentamente estuprado pelo pai durante toda a infância e a sua adolescência. E que os abusos só pararam quando ele cresceu o suficiente para ter forças para encarar o pai, para se defender. E aí vocês podem estar se perguntando por que que a Angela e o Hayden decidiram falar só depois da morte do Harry. Um dos motivos era porque Harry Phipps não era um cidadão qualquer em Adelaide. Ele era um importante empresário local, podre de rico. Ele estava naquele nível de status social que ele era praticamente intocável. Ele era o cidadão de bem. E ninguém podia imaginar que um homem tão bem sucedido pudesse fazer coisas tão horríveis. E isso que eu tô falando aqui vai muito de encontro com um dos últimos vídeos aqui do canal, que a Mia conta sobre o efeito Halo no caso Jimmy Savile. Por favor, se vocês ainda não assistiram, corre lá porque é um complemento perfeito do que eu tô falando aqui. O Hayden conta que viu 3 crianças na casa da sua família, na casa que ele morava, no dia que as crianças Beaumont desapareceram. E ele se lembra que uma delas era drasticamente mais baixa do que as outras duas. E essa é uma informação que encaixa, porque a Jane e a Arna tinham idades próximas e tamanhos parecidos. Já o Grant, que só tinha 4 aninhos de idade, era bem menorzinho que as irmãs. O Hayden viu essas crianças em casa, mas ele nunca viu elas saírem de lá. Ele lembra também que em algum momento daquele dia ouviu 4 tiros e que mais tarde viu o pai colocando alguns sacos grandes de PVC dentro do porta-malas do carro. Tudo isso é uma sequência muito estranha de acontecimentos. Mas se a gente for parar para pensar que o Harry era um cara fissurado em armas, era comum Hayden ouvir ele atirando em coisas. E os sacos de PVC, curiosamente, também não eram estranhos para ele, porque o Hayden conta que era
assim que o pai transportava os seus pijamas de cetim para suas outras propriedades. E aí eu me pergunto, né? Será que era mesmo pijamas de cetim que ele carregava nesses sacos de PVC? Ou Hayden era só uma criança pequena e inocente demais para entender a gravidade do que estava acontecendo ali? A casa da família Phipps ficava a poucos minutos a pé da praia e do parque que as crianças foram vistas pela última vez. O Hayden acreditava que a Jane, Arna e o Grant tinham sido enterrados na fábrica do pai, que também ficava próximo da casa, da praia e do parque. E como se esse relato inteiro não fosse chocante o suficiente, quando foram comparar os dois retratos falados, o de 1968 e o de 1973, com uma foto do Harry já mais idoso, a semelhança era absurda, a ponto deles terem certeza que é a mesma pessoa. E apesar de todas as evidências já apontarem para o Harry em 2011, e ainda mais em 2013, depois do lançamento do segundo livro, o fato dele já estar morto fez com que a polícia não se esforçasse muito para avançar no caso. Eles já tinham muito trabalho, muitos outros casos em aberto, e não viram muito sentido em gastar energia para incriminar um homem que já estava morto. Mas com a publicação do The Satin Man em 2013 para o público geral, a mídia voltou a dar muita atenção para o caso. Porque, vamos lembrar, a polícia já tinha conhecimento desses fatos. O Alan e o Stuart já tinham compartilhado com eles. Mas só no momento em que o livro foi publicado que a imprensa e a população voltou a cobrar uma resolução para as autoridades. E aí a polícia não teve outra escolha a não ser reabrir as investigações. E graças a uma tecnologia de radar para fazer penetração no solo, os investigadores conseguiram vasculhar a antiga fábrica do Harry para ver se tinha alguma anomalia no solo. O radar detectou uma anomalia no solo. E aí a polícia começou a escavação ali naquele ponto. Era um momento de muita expectativa. Depois de 50 anos, tudo que a família queria era um fechamento para esse pesadelo. Mas infelizmente, nada foi encontrado na fábrica. Pelo menos, não naquele pedaço que a polícia escavou. Em 2018, um canal de TV da Austrália lançou um programa investigativo sobre o desaparecimento das crianças Beaumont. Lá eles conseguiram entrevistar pessoas que diziam ter sido abusadas sexualmente pelo Harry nas suas adolescências. Além disso, o programa também investigou um homem que conta que foi contratado pelo Harry quando ele era adolescente, dias após o desaparecimento das crianças em 1968, para cavar um buraco num terreno que ficava logo atrás da fábrica. Bom, quando essa informação veio à tona, a polícia novamente se viu obrigada a realizar uma nova escavação. Então, arqueólogos e especialistas forenses retornaram à antiga fábrica. Porém, em menos de 12 horas a escavação foi suspensa, porque tudo que eles tinham encontrado até então eram alguns velhos ossos de animais. E essa foi a última vez que a polícia de Adelaide tentou encontrar as crianças Beaumont. E apesar do Harry continuar sendo o principal suspeito, é muito improvável que o caso seja reaberto. A Nancy faleceu no dia 16 de setembro de 2019 e o Jim morreu no dia 19 de janeiro de 2023. O casal acabou se divorciando em algum momento dessa trajetória de sofrimento e nenhum deles tiveram outros filhos. A família Beaumont foi extinta, mas as famílias da Joanne e da Kirsty não. E essas famílias também merecem um fechamento. Esse é apenas um dos maiores mistérios da história da Austrália. E mesmo após meio século, eu sou do time que acredita que os policiais precisam continuar tentando. Afinal, no momento em que eles estavam mais próximos da verdade, eles desistiram. E, gente, antes de eu finalizar, porque sim, esse é um daqueles casos sem solução, vocês lembram quando eu pedi para vocês memorizarem, quando eu estava lá no primeiro vídeo falando sobre o médium, sobre o empresário local rico que convidou o Gerard para ir para a Austrália para poder investigar o caso? Então, apesar de eu não ter achado isso em lugar nenhum, eu tenho fortes convicções que esse empresário
era o Harry, porque inclusive o Gerard, ele enfatiza lá nas visões dele que ele não acreditava que o homem que tinha sido visto com as crianças tinha alguma coisa a ver com o crime. Ele basicamente tira o homem misterioso da cena e fala que foi um acidente. Então essa é uma teoria minha, e eu acredito que, como o Harry ele tinha bastante influência, bastante poder, ele pode ter tentado interferir no caso outras vezes. Mas enfim, isso tudo fica no campo da especulação. A gente nunca vai saber. O Harry está morto, o seu filho, a Angela, a Nancy, o Dean e a maioria dos investigadores que trabalharam no caso. Agora, só para concluir, eu acho interessante também a gente observar como casos de desaparecimento de crianças são um dos mais difíceis de serem desvendados na maioria dos países do Ocidente. E quando eu falo Ocidente, tá, gente, é porque eu não tenho conhecimento dessas estatísticas no Oriente. E aí eu fico me perguntando muito se algum dia esse problema vai ser encarado com a atenção que ele merece. Porque, convenhamos, gente, é preciso, sei lá, fazer um pacto mundial, um esforço em conjunto entre os países para criar um banco de dados internacional, uma nova tecnologia, sei lá. O que não dá é para continuar vendo esse tema sendo tratado de maneira tão preguiçosa, fingindo que tráfico humano e abuso sexual infantil não existem. Mas, infelizmente, nós não podemos ser muito otimistas, porque, afinal de contas, não é mesmo? Quem diria que países que construíram as suas riquezas em cima de mão de obra escrava, tráfico humano e com mulheres e crianças sendo subjugadas, irão colocar esse assunto na ordem do dia? É muito difícil imaginar. Por hoje é só, excêntricos. A gente se vê numa próxima sessão e eu vou deixar todas as referências que eu usei para fazer esse roteiro aqui na descrição para vocês. Tchau!